A graça e a paz do Senhor Jesus. Que bom ter você aqui comigo. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Salmo de número 20. Oração pelo Rei da Guerra. Diz assim a palavra do nosso Deus: O Senhor te ouça no dia da angústia. O nome do Deus de Jacó te proteja. Envie-te socorro desde o seu santuário e te sustenha desde Sião. Lembre-se de todas as suas ofertas e aceite os teus holocaustos. Conceda-te conforme o teu coração e cumpra todo o teu desígnio. Nós nos alegraremos pela sua salvação e, em nome do nosso Deus, alvoraremos pendões. Satisfaça o Senhor todas as suas petições. Agora sei que o Senhor salva o seu ungido. Ele o ouvirá desde o seu santo céu com a força salvadora da sua destra. Uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor nosso Deus. Uns encurvam-se e caem, mas nós nos levantamos e estamos de pé. Salva-nos, Senhor, ouça-nos, o Rei, quando clamarmos. Quantas vitórias você já viveu contando com a ação soberana de Deus ao teu favor? Vamos conhecer um pouco do Salmo de número 20. Foi escrito por Davi em um contexto de guerra. Esse salmo ele trata de uma oração feita antes da batalha. Ele começa e termina com uma súplica para que Deus ouça e dê vitória ao seu povo. Eu imagino que Davi, ele lembrou-se daquilo que Deus já falava lá no Pentateuco, mais precisamente em Deuteronômio, capítulo de número 20, do versículo 1 a 4. Imagino eu que Davi se lembra dessa palavra e ele vai trazer à sua memória quando Deus fala e diz assim no versículo de número 4: Pois o Senhor vosso Deus é o Deus que vai conosco, a peleja contra os vossos inimigos, para salvar-nos. E ele lembra que tem que ter uma consagração antes de entrar na guerra, antes de entrar na batalha. Então podemos dizer que esse salmo refere-se a um culto de consagração antes dos israelitas saírem para a batalha. Davi, como exímio guerreiro e sobretudo como homem de fé, entendia que as batalhas, antes de ser vencida no fronte, são vencidas no altar de Deus. Nesse cântico de guerra, encontramos os elementos que compõem a fé que vence batalhas. Podemos extrair desse texto 3 verdades, 3 pontos interessantes. A fé que não ignora as batalhas. Segundo, a fé que antevê a vitória. E terceiro, a fé que revela total dependência de Deus. Os proveitos da fé não conhecem limites. Ela remove montanhas e coloca todas as coisas no campo das possibilidades. Mas temos que entender que a fé não nos torna imunes às batalhas da vida. Os servos de Deus também enfrentam momentos adversos, problemas adversos, lutas adversas. Surgem situações indesejáveis, problemas que muitas vezes se agigantam, mas é preciso aprender a lidar com os vários problemas da vida.
João 16:33. Jesus disse: no mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então, observando esse salmo, podemos perceber que muitas vezes, quantos estão se preparando para uma grande batalha, ou já estão enfrentando uma grande batalha. De repente a batalha pode ser um problema de enfermidade, pode ser um problema no psicológico, pode ser um problema na alma. E Davi aqui, ele estava se preparando para uma grande batalha. Mas nesse salmo, Davi revela uma fé que mesmo em um cenário de renhida batalha, mostra-se inabalável. E o próprio Salmo nos apresenta algumas características de uma fé que não ignora as batalhas, uma fé não alienada. No versículo 1 do Salmo 20, a parte A do versículo vai dizer o seguinte: o Senhor te responda no dia da angústia, no dia da tribulação. A fé que vence as batalhas é uma fé que não ignora o dia da tribulação. Ela não nega o dia da adversidade. Não aliena o crente ou o cristão da realidade. Crer não é negar as circunstâncias, mas sim percebê-la através de uma visão, de uma perspectiva que ultrapassa as aparências. A fé não nos oculta a realidade, porém revela o que a realidade tenta nos ocultar. Embora não negue a realidade, a fé não se restringe a ela, pois a fé contempla além do que os olhos podem ver. Segundo aos Coríntios 5, versículo 7, porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Uma fé madura e bem fundamentada não precisa ignorar os fatos para sobreviver. Isaías 43, do versículo 1 até o versículo de número 2. Mas agora assim diz o Senhor que te criou, ó Israel: não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, estarei contigo. E quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem chama arderá em ti, porque eu sou o Senhor, o teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Dei o Egito por resgate, a Etiópia e Sebá por ti. Salmo 46, do versículo 1 e o versículo de número 2. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia, pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares. Salmo 34, versículo 17. Os justos clamam, e o Senhor os livra de todas as suas angústias. Uma fé que contempla o auxílio divino em meio às batalhas. Na parte B, do versículo 1 do Salmo 20, o nome do Deus de Jacó te conduz em segurança. Essa é a fé que contempla, que te faz enxergar, que te faz ver o auxílio de Deus no dia da batalha. Essa é a fé que nós aprendemos aqui com o salmista. Então, diante dessa batalha que você está vivendo, diante deste desafio que você está passando, ainda que pareça impossível
na sua vida. Mas eu quero te falar dessa fé, a fé que contempla o auxílio divino no meio desta batalha. A iniciativa de Davi em orar antes da batalha revela a sua certeza, a sua convicção de que o mesmo Deus que sempre esteve ao lado do seu povo também estaria com ele naquele momento desafiador. Creia que assim como Davi, Deus está com você neste momento desafiador. O salmista entendia que o Senhor garante vitórias, mas não ausência de lutas. Este é um princípio, meus queridos, que se repete em todas as escrituras sagradas. No Salmo 34, versículo 19, muitas são as aflições do justo, mas o Senhor os livra de todas. Aleluia. A fé não é a garantia de que navegaremos em um mar calmo, mas nos dá a certeza de que podemos contar com a companhia de Deus em meio às tempestades desta vida. Nas pelejas da vida, só o fato de pronunciarmos o nome do nosso Deus, já encontramos segurança, pois declaramos que não estamos sozinhos. Em João 17,15, Jesus orou e ele disse: não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Lá em Hebreus capítulo 13, no finalzinho do versículo 5, vai dizer assim para nós: não te deixarei, nem te desampararei. E em Mateus 28, versículo 20, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Como não contemplar o auxílio divino? Nós temos uma certeza, meus queridos. Nós temos o auxílio de Deus presente cada passo na nossa vida. Tanto no dia de nuvens claras, de um sol brilhante, como nós temos o auxílio no dia da grande tempestade, na noite de trevas. Ele não nos desampara. É incrível, irmãos, porque no versículo de número 5, ele vai dizer assim: olha, nós nos alegraremos pela tua salvação e em nome do nosso Deus alvoraremos pendões. Satisfaça o Senhor todas as tuas petições. Agora sei que o Senhor salva o seu ungido, ele o ouvirá desde o santo céu com a força salvadora da sua destra. Então este salmo é, ao mesmo tempo, um cântico de guerra e uma oração cheia de fé. Antes mesmo do início da batalha, o rei Davi fez uma oração em que demonstrou sua convicção de que a vitória já estava na agenda de Deus. No versículo 5, como eu acabei de ler, o salmista fez uma declaração confiante de vitória antes mesmo da peleja começar. Em nome do nosso Deus, hastearemos o estandarte. Olha aí. Uma fé que antevê a vitória. O ato de erguer o estandarte era um sinal de inequívoca vitória. O reconhecido teólogo Agostinho de Hipona disse acertadamente: fé é crer no que não vemos, e a recompensa dessa fé é ver aquilo que cremos. A fé que antevê a vitória
ela apresenta algumas marcas. Vamos ver que marcas são essas. A primeira marca de uma fé que antevê a vitória é uma fé que compreende que a vitória vem das mãos de Deus. Na parte A do versículo 5, o salmista vai dizer assim: celebraremos com júbilo a tua vitória. Ou seja, a vitória de Deus, que Deus deu para eles. A oração do salmista revela a fé de alguém que conhecia o dono da vitória. Davi, embora fosse um vitorioso guerreiro, entendia que a vitória do povo de Deus sempre vem das mãos de Deus. A sabedoria bíblica nos ensina de uma maneira muito clara. O cavalo prepara-se para a guerra, mas a vitória vem de Deus. Provérbios 21, 31. Mas de onde vem a vitória? Vem do nosso Deus. A convicção de que testemunharemos a vitória de Deus resulta da confiança de que temos em suas promessas. A fé torna as promessas de Deus tão reais que podemos abraçá-las. A fé nas promessas nos capacita a encontrar paz, mesmo em cenários de difíceis peleja. A fé não é ansiosa, pois ela não antecipa as batalhas, mas sim a vitória que teremos em meio às guerras. 1 Coríntios 15, 57. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Outra marca da fé que antevê a vitória é uma fé que valoriza a oração. Na parte B do versículo de número 6 do Salmo 20, diz: Ele lhe responderá de seus santos céus. Então a fé que valoriza a oração antecipa a vitória, pois é convicta da resposta positiva de Deus ao nosso clamor. A bênção de provar do gosto da vitória antes que ela se efetive no campo de batalha só é possível para aqueles que acreditam no poder da oração. A certeza do clamor respondido é que gera em nós a convicção de que teremos êxito em nossas batalhas. Os ouvidos do Senhor estão sempre atentos às nossas orações. Podemos descansar no fato de que o nosso clamor é ouvido lá no céu. Bendito seja Deus, que não rejeitou a minha oração, nem desviou de mim a sua misericórdia. Salmo 66 e o versículo de número 20. Responda para você mesmo. Você tem orado antes de enfrentar batalhas em sua vida? Nós temos que refletir sobre a ação sobrenatural de Deus, de um Deus que sempre garantiu vitória para o seu povo, nos momentos mais difíceis, aonde as portas pareciam estar fechadas e não havia saída para o povo de Deus, aonde parecia que o povo de Deus estava em um beco sem saída. Foi exatamente naquele lugar que o sobrenatural de Deus se manifestou. E a mão do Todo-Poderoso abriu o mar para o povo de Israel passar. A manifestação do Todo-Poderoso abriu os olhos para que o servo de Eliseu contemplasse que muito maior era aqueles que estavam com eles, que ali estavam anjos de Deus, carros de fogo, do que os inimigos de Israel. E quantas situações o sobrenatural de Deus se manifestou. Então, antes de uma batalha, quando você perceber que vai enfrentar uma grande batalha, ora, clama, busca
porque Deus é presente em nossas vidas. A fé que revela total dependência de Deus é outro ponto-chave que podemos extrair do Salmo de número 20. Versículo 7 e o 8. Eu acho maravilhoso esse versículo. Uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor nosso Deus. Uns encurvam-se e caem, mas nós nos levantamos e estamos de pé. Que maravilha! Antes de ir para o campo de batalha, Davi celebrou um culto de consagração ao Senhor. Tal atitude demonstra que ele compreendia que a vitória do servo de Deus acontece primeiro no santuário e depois se concretiza no campo das batalhas. Este ato de Davi revela uma atitude de completa dependência de Deus. As nações inimigas de Israel tinham exércitos mais poderosos e arsenais bélicos mais potentes. Por isso o salmista precisava de uma intervenção divina naquela situação, para ter segurança e conquistar a vitória. A fé que revela total dependência de Deus, ela vai revelar também alguns aspectos para nós dentro desse salmo. Vejamos quais são os aspectos. O primeiro aspecto, uma fé que não está firmada nos recursos humanos. A parte A do versículo 7 do Salmo 20 diz assim: uns confiam em carros, outros em cavalos. Mesmo sendo um experiente guerreiro, Davi nunca saiu para a guerra sem buscar a direção do Senhor. Ele compreendia claramente que as armas humanas falham, que os carros quebram, que os cavalos se cansam, que os homens vão ao chão, mas Deus permanece no trono invencível. Oh, glórias! A confiança do salmista estava no Senhor, pois somente Ele é infalível. Por mais que tenhamos excelentes recursos, não devemos depositar neles nossas expectativas de vitória. Quando nossa fé não está baseada em nossas próprias forças, não tememos, mesmo que as batalhas sejam amedrontadoras. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Provérbios 3, versículo de número 5. Outro aspecto interessante dessa fé dependente de Deus é que é uma fé teocêntrica. No versículo 7 do Salmo de número 20, nós, porém, confiaremos no nome do Senhor, nosso Deus. Que aspecto interessante, né? Uma fé teocêntrica é uma fé em Deus, é uma fé no soberano, é uma fé naquele que tem o controle de todas as coisas, é uma fé naquele que fez o boneco de barro do pó da terra, soprou nas suas narinas e deu fôlego de vida. É uma fé teocêntrica. Davi foi um homem que lutou muitas batalhas e venceu todas elas. O elemento que o diferenciava como líder e como guerreiro era certamente sua fé inabalável no poder do Deus que vence batalhas. Era o grande diferencial na vida de Davi. Tem que ser o grande diferencial na minha e na sua vida. Tem guerra? Tem.
Tem batalha? Tem. Tem dificuldade? Tem. Para todos. Mas a diferença está em nós termos uma fé teocêntrica, uma fé em um Deus que pode tudo, uma fé em um Deus que é onipotente, onipresente, onisciente, que é dono do poder. E Davi, ele tinha essa fé. Nessa oração de guerra, o salmista evidencia sua total dependência de Deus. Sua fé estava centrada no nome do Senhor. Havia em seu coração uma certeza de vitória, porque ele acreditava inteiramente no poder de Deus. O próprio Davi reitera o princípio de que, para vencer as batalhas da vida, é necessário ter uma fé teocêntrica. Salmo 124, versículo 8. O nosso socorro está no nome do Senhor, Criador dos céus e da terra. Oh, glória a Deus! Quantos benefícios se tem em ter uma fé nesse Deus vivo, em ter uma vida guiada pela fé nesse Deus Todo-Poderoso. Quantos benefícios! Para finalizar, pela fé, depositamos nossas expectativas de vitória no poder de Deus. Nas grandes batalhas da vida, guarde isso no seu coração. A fé é indispensável. Em nossa trajetória de vida, nós devemos valorizar os recursos que Deus colocou em nossas mãos. Quantos recursos? Tem pessoas que têm uma capacidade intelectual incrível, tem pessoas que têm uma condição financeira boa, tem pessoas que têm saúde, tem pessoas que têm uma grande influência, tem pessoas que se sentem muito bem por conta dos recursos adquiridos, pelas conquistas adquiridas nessa terra, pelas oportunidades que Deus tem dado. Quantos recursos! Porém, mesmo com tantos recursos que Deus tem dado ao homem, mesmo com tanta capacidade que Deus tem dado para o homem, nossa confiança não deve estar ancorada neles. Não deve. Na sua autocapacidade, no seu conhecimento, na sua riqueza, porque tudo passa, né? Tudo passa. O título vai passar, a vida passa. Mas quem está em Deus viverá eternamente. É uma segurança eterna. A fé que temos em Deus e em suas promessas não é um salto no escuro, mas é sustentada. Guarde isso no seu coração. Mas é sustentada pela revelação da palavra de Deus. A lâmpada de Deus é a palavra de Deus. Ela é quem ilumina nossa jornada de fé. Salmo 119, versículo 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Guarde esta palavra no seu coração. Grato pela sua companhia aqui comigo. Que assim como Deus tem falado grandemente comigo, Ele também fale com você através desta verdade. Forte abraço. Deus abençoe sua vida. Deus abençoe sua casa. Deus abençoe sua família. Deus nos abençoe. Paz.